Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta quarta-feira, hoje 5 de agosto de 2020, está no ar. Hoje não ao vivo. Ontem a gente anunciou, Fernando Rodenbusch, que seria ao vivo, direto dos estúdios, com direito à pizza, que o Wilson estava louco para experimentar a pizza de borda de pão de alho. E aí eu convidei o Clemente para vir até os estúdios. O Clemente me disse assim: "Bah, Rodrigo, vai ser uma alegria, vou levar uma doce, uma salgada, papapá". E hoje o Clemente, olha só, né, abriu bandeira ainda vermelha, mas com liberdades ao comércio. Já tem uma mesa lá para umas reservas lá do espaço do nosso amigo Clemente, lá na Lomba Grande. Abraço pessoal da Lomba Grande, ontem estava em massa na audiência da Vale TV também. E apesar de não ter net, estavam conectados através dos outros aplicativos, né, e do Facebook. Mas meu abraço à Lomba Grande. Ficou marcado para terça-feira, Fernando Rodenbusch. Terça-feira, eu, tu, o Wilson Pacheco e o Clemente vamos, e o Alisson e o Gustavo, vamos saborear uma deliciosa pizza com borda de pão de alho. Henrique Abel diz que é maravilhosa, que a gente não pode perder. Tá tudo certo. Então Que ficou pão postergado. melhor Oi? do que pão com banha. Daí eu não sei. Bom demais. Melhor que pão com banha tem que ser bom demais, demais, mais, né? Ô, Fernando, que figurino é esse? Muito boa noite, Fernando Rodenbusch. Acho que a partir de hoje eu vou começar a usar figurinos no Estação Hamburgo, as edições, figurinos diferenciados, porque nós artistas, Faltou nariz de palhaço, então, Fernando. é só buscar ali, me dava 30 segundos eu já boto. Ô, Olha, o Fernando, meu já fica avantajado, não precise muito, viu? eu quero saber se tu. Sim, o nariz já é redondinho para ser. Só botar uma pontinha vermelha ali. Hein, Fernando? O... Tu vai estar de figurino a cada estação, tu vai estar com figurino diferente? Eu acho que sim, né? Porque estou Vai ter do começando. Vaval também, Fernando? Ah, também, pode ser, sim. Eu tenho figurino do Vaval, né? Há muitos anos eu me lembro daquele figurino do Vaval, né? E esse não vai nem precisar usar máscara daí, né? Porque ele já tem um cabeção assim, desse tamanho. Ah, cara de cachorro que caiu da mudança. O Vaval, É, o grande personagem do nosso querido Sinovaldo, né? O Jungs. Muito boa noite, Wilson Pacheco. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fernando. É sempre um prazer estar com vocês. Eu gosto muito disso. Você sabe, gosto muito de participar do programa. E vamos lá, né? Vamos seguir adiante. Eu achei que tu estava em Itajaí, Wilson. Não, não, não. Não, porque Eu a só gente vou sabe que fazer. a empresa tem filial em Itajaí, por isso que eu perguntei, né? A Ah, empresa tem filial em Itajaí. Ó, o Eu, Fernando inclusive, achando que era até. uma provocação minha. Claro que. Imagina, Eu Fernando. até, inclusive, preciso perguntar para o meu diretor, que ele que fica lá em Maurício, ele que fica em Itajaí, Ah, se ele vai fazer uso dessa nova técnica ou não. Eu já ai, digo. ai, ai. Eu prefiro morrer de Covid, né? Mas Ai, que maravilha. Vamos falar sobre isso também nesse programa dessa quarta-feira, evidentemente, né? Evidentemente, os assuntos são muitos e, claro, quando a gente acha que já rolou de tudo nessa pandemia, vem o prefeito de Itajaí com essa notícia. Ô Wilson, tu estudou o passado do prefeito Volney? não, não, eu não li. Para ser sincero, Rodrigo, eu só li algumas manchetes até agora, Os porque memes, eu né? assim, e os memes, né? Eu vi, aliás, memes que já envolveram o Rio Grande do Sul, né? Mas Eu deixa vi para. a cavalgada, eu vi a cavalgada, depois a gente fala disso. Mas assim, eu não li nada ainda. A única notícia que eu li foi uma notícia no site da UOL. Mas assim. O site da UOL, você dá credibilidade para o site da UOL, é a mesma coisa que assistir uma palestra do Lula sobre honestidade. Então, eu Que prefiro maravilha. evitar. Mas, assim, o que deu na cabeça desse prefeito, se ele deu essa sugestão realmente, né? É uma coisa assim. Eu fiquei pasmo com a notícia. É uma coisa maluca, completamente maluca, né? Não, sabe? Será que ninguém falou para ele, prefeito? Acho que vão falar muita bobagem em relação a isso.
é melhor, vamos procurar uma outra alternativa, né? Quem sabe aquelas pílulas homeopáticas, a gente toma Sorrisal, alguma coisa assim, né? Mas pelo Mas amor de a Deus. homeopatia faz parte do tratamento, né? Não, mas espera aí, Rodrigo, mas não esse tipo, a homeopatia retal, né? Não é essa, né? Não, não, não. Na verdade, uma das linhas que o prefeito, lembrando que o prefeito é médico, né? Exato. Itajaí é reconhecido como uma cidade de maior porte, a primeira de maior porte, em torno de 200 mil habitantes, a oferecer profilaticamente, né, o tratamento o tal do kit, né, contendo Certo. cloroquina, contendo azitromicina, contendo a ivermectina, né. Itajaí, inclusive, já foram distribuídas mais de 140 mil doses de ivermectina para todo o povo, e tem uma taxa de mortalidade maior do que Novo Hamburgo, né, por exemplo, né, que é uma cidade que no Rio Grande do Sul se destaca pela grande quantidade de óbitos, né? Então, não está funcionando legal o negócio lá, né? Eu não sei se o que eu vou comentar agora pode ser uma explicação, mas eu queria traçar um paralelo. Você estava falando agora e eu me lembrei de uma coisa. Lembra na época da AIDS, quando começou, que o negócio explodiu no mundo e tudo? Sim, sim, No Brasil, a pior cidade, a cidade que tinha mais contaminados no Brasil era Santos. Por por causa quê? do Porque era Porto. uma cidade portuária. Uhum. Então, a mesma, eu não sei se é possível se traçar um paralelo em relação a isso com o Itajaí também, se isso teria alguma influência, mas sei lá. Eu tenho a impressão, lembrando, né, que Itajaí, a gente falou sobre isso na estação São Léo de ontem. Itajaí hoje é a maior PIB de Santa Catarina, né? É a cidade com mais rica de Santa Catarina, né? Ultrapassando Joinville já, eu acho que há 2 a 3 anos. Claro que Joinville não só Itajaí cresceu, mas Joinville também decresceu por conta do fechamento de indústrias, né? Uma cidade muito industrializada, sede da Whirlpool, sede da Tigre, né? De grandes empresas nacionais. Itajaí cresceu muito. Itajaí, além de ter o porto, está recebendo a marina deslocada de Balneário Camboriú, né? Então, uma cidade que vem se modernizando, se reinventando, grandes prédios. Sempre foi uma cidade importante, evidentemente, Santa Catarina, por conta do porto, por conta de uma história bicentenária aí, né? Essa ponta de chegada e de partida da região ali do Itajaí, do Vale do Rio Itajaí, né? Itajaí Mirim, Itajaí Açu, enfim. Mas é muito especial esse momento cosmopolita de Itajaí. E Exato. eu tive lá no ano passado, se não me engano, olhando o shopping, visitando o shopping deles para prospectar um espaço de loja para um cliente meu da minha consultoria. E fiquei muito surpreso, fazia muito tempo que eu não ia, honestamente, muito tempo, olha, 15 anos que eu não ia a Itajaí. Quando eu fui, foi para não ir para Itajaí, eu fui a Cabeçudas, que é a praia principal, assim, de Itajaí, muito bonita, e recomendo às pessoas que conheçam, quem não conhece. Mas eu fiquei muito surpreso com como tá cosmopolita a cidade de Itajaí, uma cidade de várias etnias, de vários grupos sociais, muito bem organizada, com avenidas largas, amplas, se preparou para crescer a cidade de Itajaí. E aí essa pataquada nesse momento, né? Claro que eu não desprezo a ozonoterapia. Não sei se vocês já estudaram alguma coisa sobre isso. Há anos atrás eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco disso, porque em Porto Alegre tem um tratamento de ozonoterapia, muito, apesar de ser a base de ozônio, né? O nome correto é ozonoterapia, né? Que nada mais é do que um átomo a mais de oxigênio, né? Para deixar de CO2 para CO3, né? Mas que é a concentração, então, que faz com que dentro de câmaras tu possa, por exemplo, um paciente que tenha um machucado e que esteja difícil de curar, sobretudo os diabéticos, né, que tem mais dificuldade de fechar feridas, né, é sugerido esse tratamento com ozonoterapia. Então, a teoria parece muito interessante. E claro, para botar isso para dentro do corpo tem que entrar por algum lugar. Eu não só É, entendi aonde o nosso sistema linfático e nosso sistema sanguíneo se conecta com o reto, né? Quando na olha, verdade o respiratório talvez seja o mais importante, né? Rodrigo, eu diria assim, até hoje, o único buraco de ozônio que eu conhecia era aquele da poluição. E eu prefiro É isso ficar só aí. nesse. Não, Eu eu prefiro prefiro nem ficar ele. nesse, Tá louco? sabe?
Com esse daí eu tô contente já. Não me mexe nenhum outro. Tá bom, tá bom. Ô, Fernando, acompanhou os memes ontem, Fernando? Acompanhei. Terrível, né, cara? O brasileiro certamente é o povo mais criativo Tu tá desse falando mundo. isso por causa dos memes ou por causa do prefeito, que é muito criativo aí? Todos, o prefeito né, também. Não, a criatividade é algo assim impressionante. Aliás, hoje à tarde até tem uma reunião com um cara muito show, não sei se tu deves conhecer, o Gustavo Yuhan, que faz umas charges maravilhosas, também tem uma reunião com ele sobre um programete que a gente quer bolar aí, Bacana. sobre o humor, né? Porque não adianta, tá? Nós precisamos estar bem humorados, porque é uma loucura o que esse país faz, né? O que tem de não se, vocês não se surpreendam se o Brasil não for o pessoal do Brasil que vai descobrir a vacina, hein? Escreve aí o que eu estou dizendo. Mas essa questão de memes aí, às vezes dá a impressão assim que tem um grupo de brasileiros que devem acordar entre 4 e 5 horas da manhã para ficar mais tempo sem fazer nada, e eles ficam pensando, o que sacanagem que eu vou criar hoje, né? Quem que eu vou debochar? Porque os caras são muito rápidos, é impressionante a rapidez das coisas, é muito rápido, muito Não, a rápido. autocrítica é importante, né, Wilson? As primeiras que eu vi tiveram um sotaque catarina, tá? Mas Sim. logo já veio ali aquela cavalgada gaúcha, né, à beira da praia, vários cavalarianos ali dizendo partiu Itajaí, né? Fazendo uma dupla sacanagem com o gaúcho e também com a questão da homossexualidade, como se, em primeiro Claro. lugar, fosse uma coisa repressível, segundo, como se o gaúcho tivesse essa correlação, apesar de Pelotas, Campinas também, lá em São Paulo, né, Wilson, ter essa... E Santa Catarina, o próprio Carnaval de Laguna, que é muito caracterizado pelas drags, né, pelo homossexualismo também, mas também um carnaval completamente cosmopolita, né? Mas Os os paulistas é que não se manifestaram muito, né? Estranho. ainda, né, Não, Wilson? Ainda, né, tem, Fernando? tem. Eu já ouvi falar que estão organizando como é que caravanas rodoviárias lá de São Paulo para ir para Itajaí. Um amigo meu de Novo Hamburgo disse que tava fazendo Uber, que se eu soubesse, se alguém quisesse ir, ele tava levando para lá. Daí eu disse assim, te prepara para fretar um 767, né? Um Boeing 767, porque vamos lembrar, cabe 375 pessoas, né? Eu só não sei se ali Navegantes, do outro lado do Rio Itajaí, se aceita avião desse porte, né? Aceita avião Desce um grande. 767 lá, então tá tudo Aceita. certo. Se Tá preparem tranquilo. para ir de turma para Itajaí. Eu vi uma outra crônica que eu achei maravilhoso, Wilson, do presidente Bolsonaro sentar uma charge, né? O presidente Bolsonaro sentado com as caixinhas de cloroquina, escrito cloroquina e tal. E daqui a pouco entra o prefeito com um tubo de gás, um caneirinho assim, como se fosse um extintor de incêndio, e um assessor do presidente dizendo: não dá ideia, não dá ideia, não dá ideia. E, Então Rodrigo, sobrou para todo mundo nessa história. pegando outra, a rapidez, essa questão da rapidez, aquela desgraça que aconteceu ontem em Beirute. Foi o quê? Tipo 1 hora da tarde aqui no Brasil, né? A primeira notícia que eu tive foi 1h15, assim. Recém Os tava... primeiros vídeos eu vi entre, sei lá, 1h30 e 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde já tinha um meme do Bolsonaro segurando um rojão na mão e os caras falaram: achamos o culpado. Quem explodiu tudo lá em Beirute? Acho que eram umas 2h30 no máximo que eu vi isso Ou daí. agora, brincadeiras à parte, tu sabe que partiu um navio brasileiro minutos antes ali do porto, né? Fragata brasileira, deram muita sorte, deram muita sorte. Ai, 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 eu já fiquei pensando se tem alguma relação, claro que não, uma grande Não, coincidência, né? mas, Rodrigo, essa história ainda vai rolar muito tempo, eu acredito, infelizmente, essa maluquice que aconteceu lá ontem. Primeiro lugar, né? Mas nem nos sonhos mais impossíveis que se possa ter, alguém pode acreditar que aquilo ali era uma fábrica de fogos. Ponto pacífico, né? Sim. E agora,
tem que explicar o que era ali. Eu já cheguei até... Você tem informações de... o primeiro-ministro de Israel, no ano passado, na ONU, se não me falha a memória, em setembro do ano passado, ele denunciava que existia um depósito de 2018. armas. Benjamin 2018? Netanyahu, em 2018, se pronunciou sobre isso. Um depósito de armas ali, de bombas do pessoal do Hezbollah. Então, sabe, a questão de ser Parece uma arma nuclear, né? Parece uma bomba nuclear, né? Uma mini Hiroshima, assim, né? Eu não lembro o nome correto químico, é nitrato de não sei o quê, né? Que estão falando Amônia. também. Eu lembro de quando eu fazia o ginásio, no meu tempo era ginásio, não era primeiro ou segundo grau, eu nunca sei qual que é o grau. Agora é ensino médio. Na aula de química, nós pegávamos pedacinhos de nitrato, você coloca um pouquinho de água, coloca no tubo de ensaio e tampa. O nitrato em contato com a água, ele começa a emitir uma faísca e liberar hidrogênio, né? Mas aquilo não dava... Que é a base da bomba nuclear, né, Wilson? Não dava 30 segundos para o tubo de ensaio explodir. A gente achava muito engraçado, mas felizmente nunca ninguém se machucou. E estão dizendo que também aquilo ali era um depósito de nitrato que já estava lá há 10 anos, né? Que eu acho assim difícil. Eu me sinto mais inclinado a acreditar pelo tipo da explosão, porque tem um vídeo de alguém que está num apartamento, acho que 1 quilômetro de distância, alguma coisa, e o deslocamento de ar é realmente de uma bomba muito potente. Muito Mas potente. se realmente tiver a presença de ingredientes radioativos, né, que seriam... me desculpa, agora falhou para mim, me ajudem a dar aula de química aqui, falhou... Eu tô com césio na cabeça, mas é o plutônio, né? Eventualmente um plutônio, por exemplo, enriquecido, ou outro elemento químico que pudesse dar essa mesma no momento da fissão nuclear, né? E se for esse o sentido, Wilson, vai ser muito fácil perceber. Sim, assim como os Estados Unidos, logo que a Coreia do Norte faz um teste de explosão de uma bomba atômica subaquática, né? Os Estados Unidos conseguem detectar, né? O Japão ali, enfim, consegue detectar a Coreia do Sul que foi feito um teste nuclear. Então, se tiver radioatividade, a gente vai saber, né? Não, e vamos saber rapidamente também, né, Rodrigo, pelo simples fato de os contadores Geiger portáteis, né? Alguém vai lá medir isso daí, sem perfeito, dúvida exatamente. nenhuma, alguém vai. Exatamente. Então, é uma história que vamos aguardar quais serão os esclarecimentos, né? Agora, as cenas são impressionantes, né, gente? Chocante, assim. Nossa, me deu um aperto no coração quando eu vi aquilo ali, me deu uma... Porque tu tá ali olhando para aquilo ali e olhando aquelas faíscas e dizendo, bah, que coisa feia isso. Daqui a pouco vem inesperadamente aquela explosão assim E eu recebi mais 2 vídeos depois de um carro andando, não sei se vocês viram. Não. E ele filmando aquilo ali tudo, daqui a pouco parece que capota o carro, diz que centenas de carros capotaram pelo deslocamento do ar, né? Sim, é o que arrebenta as janelas, vidros, tudo, né? Nossa, que coisa impressionante, terrível, horripilante, né? Hoje Wilson, pela manhã já estava em mais de 100 mortos, né? Eu não sei quanto é que está agora, mas hoje pela manhã já passavam de 100 mortos, me parece. Dentro da química, eu sempre fui um cara muito 0,2 na química, né? Nunca cheguei muito grande. Ensinaram a fazer pólvora quando eu era criança. Eu pegava salitre, que comprava na farmácia, e enxofre, que comprava no outro. Pegava carvão, que meu pai fazia churrasco, ralava o carvão, misturava os três, pegava ourinho de cigarro, lembra que o cigarro ainda tinha ourinho dentro, né? Filamentos. No rolinho esse do cigarro ainda, e fazia as explosõezinhas, né? Fazia o troço pegar fogo lá e tal. Olha a brincadeira de criança, o cara fabricando pólvora em casa. Claro que eram coisinhas pequenas, né? Para brincadeira e tal, mas... olha, vou te contar. E agora a gente vê aonde pode chegar uma insanidade como essa de ontem, né? Que não se sabe se de repente é ou não alguma coisa mais
mais forte no sentido de alguém ter colocado, mas só o fato disso estar dentro da cidade, no porto da cidade, já é uma grande catástrofe, né? Ô, Fernando, mas tem várias teorias, né, de que possa ser um depósito de armas químicas, né, ou nucleares, de que pudesse ser um atentado também, né, não está descartado, ninguém reivindicou e é natural que esses grupos queiram dar publicidade, né, e simplesmente realmente um depósito de nitrato de amônia que tem esse potencial explosivo realmente e que tem outras duas histórias recentes. Não sei se o Wilson me ajuda, mas sei que nos Estados Unidos teve um acidente, não dessa proporção, mas muito grande também. Eu não lembro se foi na França. Eu li algo a respeito, eu não lembro do episódio exatamente. Tem razão, Igor. Foi um nos Estados Unidos, eu não lembro se foi no Texas ou algum outro estado perto do Texas, e um na Europa, mas eu acho que foi França, sim, não tenho Eu tenho na certeza. cabeça a França. Uma Não outra tão grandes possibilidade. quanto esse, mas muito Exato. medonhos também, né? Exato, exato. E uma outra possibilidade que levantam também, que acho que pode ser facilmente confirmada, é que tinha um navio iraniano atracado que supostamente descarregou armas e bombas e foram para esse depósito, né? Tá bem. E ainda uma outra teoria mais maluca, uma questão que também eu acho que não dá para descartar, de ter sido um ataque contra-terrorista, né? Tipo assim, Israel foi lá e arrebentou com tudo, porque eles já estavam cansados de avisar que tinha aquilo ali. Vai saber. O Também é tempo possível. dirá se é verdade, né? O tempo dirá, sem dúvida. Mas, Wilson e Fernando, eu acho que se a gente pensar, eu estava fazendo uma análise hoje de manhã ouvindo rádio e vendo um pouco da repercussão disso ainda, né? Porque vocês dois viram as cenas, né? Eu acho, não sei se nosso telespectador e internauta viu, mas sugeriram que busquem elas. Tem dezenas de ângulos, né? Hoje em dia, qualquer coisa que a gente parar a pensar, pelo menos uma câmera pegou, no caso de ontem, coincidência ou não, dezenas de câmeras, né? Eu vi pelo menos umas 9 e já me disseram que tinham outras câmeras. Hoje de manhã ainda recebi essas duas que foram ângulos muito especiais também, assim. Uma delas, vou narrar brevemente, ela uma pessoa numa rua, a avenida passa ao fundo, vários carros ao lado dela, e ao fundo, como que um muro atrás, assim, lá longe, fagulhas, que era aquele primeiro momento, né? E um barulho de movimento e tal, e daqui a pouco acontece a explosão e aquilo vem, assim, avassalador para ele, cara fora do carro gravando, não sei como ficou essa pessoa, evidentemente. Agora, é impressionante o silêncio que fica depois do ocorrido, assim, né? Barulho, Claro. movimento, cidade acontecendo, e daqui a pouco aquela coisa assim, sepulcral, um horror. E aí eu faço essa análise com vocês. Qualquer pessoa que tentasse me narrar, Wilson, Fernando, nosso telespectador, me narrar o que aconteceu ontem, essas cenas que a gente viu, não teria conseguido causar em mim o efeito da imagem, né, do que eu vi. Sabe, o Fernando podia, com toda a criatividade dele e experiência teatral, querer me contar aquilo ali, o Fernando ia elocubrar uma história maravilhosa. Eu não conseguiria ter a dimensão do que a imagem proporciona pra gente, Fernando. Tal arrebatador e forte que é aquilo, né? Então, e Impressionante. pegando isso como um gancho agora também, essa tua fala, Rodrigo, de uma certa maneira, é isso que o Congresso brasileiro e o STF querem nos tirar. Porque agora você tem centenas, muitas, às vezes poucas, às vezes dezenas, às vezes centenas de informações praticamente em tempo real do que acontece no mundo todo e que, a partir daí, você forma a sua própria opinião. Né? Porque se a gente for deixar para o jornal impresso amanhã contar o que aconteceu ontem, o que vai ser interessante para eles? Não. Você está vendo ali agora, em tempo, a internet está possibilitando isso, né? Aquelas dezenas de narrativas das quais você vai filtrar
baseado no teu próprio conhecimento, na tua própria experiência, e você vai fazer teus julgamentos, você vai ter tuas opiniões. E é isso que estão querendo tirar da gente, de uma certa maneira. Concorda, Espero Fernando? que aconteça. Acredito que sim. Eu acho que, na verdade, de uma certa forma, esses dias comentando numa roda de amigos, né, em uma live, a gente conversando sobre isso, e temos uma grande preocupação realmente em relação ao STF, né, porque, na verdade, a gente fala tanto em ditadura militar, né, se comenta ainda hoje ditadura militar, mas, de uma certa forma, nós estamos vivendo já uma certa ditadura por parte do STF, A né? ditadura da toga? Da Ditadura, toga. né? Eu acho que é uma preocupação que, independente de esquerda ou de direita, né, nós temos que ter essa preocupação muito grande, porque a coisa está indo para um lado que, de repente, nós não vamos mais conseguir segurar as pontas, né? Assim como essa questão do comércio também, né? Eu defendo muito o comércio de portas abertas, né? Não só em Novo Hamburgo, mas em outras cidades também, e principalmente a nossa região, que está tão fortemente castigada, né? De uma certa forma, e eu vejo, me parece que por parte do governo estadual, estão perdidos um pouco, né? Um pouco não, bastante perdidos, né? Porque agora começa essa coisa assim, tu tá na bandeira laranja, mas tu pode usar, tu tá na vermelha, mas tu pode usar algumas coisas da laranja e talvez alguma coisinha lá do amarelo, mas cuidado, vocês estão quase na preta, quer dizer, o cara está totalmente perdido já, né, nesse sentido. Então, acho que estamos chegando a um ponto, e eu não gostaria de estar na cabeça nem da nossa prefeita, nem do governador. Eu acho que é muito difícil conciliar um estado como o Rio Grande do Sul, um estado totalmente diferenciado em suas regiões, né? Isso é muito, muito complicado. Maior do que quase todos os países da Europa, né, Fernando? Exato. Então, são momentos assim. E passar tudo, jogar nas mãos do governador, acho que é complicado. Jogar nas mãos de um presidente é complicado. Jogar nas mãos de um prefeito do município ainda é complicado, embora os prefeitos tenham mais conhecimento da sua cidade, de saber o que podem fazer, o que não poderiam e tal. Mesmo assim, é bastante complicado. Ô, Fernando, deixa eu fazer um breve comentário sobre essa questão do governador e depois quero falar da ditadura, da chamada ditadura da toga. E acho que no segundo bloco a gente precisa voltar a falar de comércio e de bandeiras, tá? Mas aproveitando o teu gancho exatamente, eu queria fazer uma defesa, novamente uma defesa pelo governador, exatamente a partir do que tu falou, de que nós não queríamos estar sentados no lugar dele, inclusive não fomos candidatos exatamente para não estar lá naquele lugar. Ele foi, ganhou e hoje ele precisa fazer o que tem que ser feito. Eu acho que se ele não tivesse flexibilização nas suas ideias ou a possibilidade de construção coletiva de uma ideia, a gente estaria nesse momento criticando ele pela irrazoabilidade das ações dele, pela inflexibilidade dele. Então eu vejo com bons olhos. Acho que sim, acho que foi um aperto dos prefeitos e os prefeitos pressionados pela classe comercial. E eu acho isso legítimo, cara. Isso é o processo democrático. E a gente sempre disse aqui, não importa quem está sentado em qualquer uma das cadeiras. Adoro a frase do Ulisses Guimarães e eu acho que ela serve muito para a nossa jovem democracia. O que funciona com o político é bafo na nuca. Não quer dizer ser desrespeitoso, não quer dizer ser virulento, não quer dizer ameaçar o poder dele, quer dizer marcar sua posição, sua ideia, defendê-la com força. E digo isso discordando de uma série de ideias que estão por aí. Mas com a certeza de que o político precisa ficar muito bem claro para ele, respeitosamente, qual é a opinião de cada classe, da sociedade civil organizada ou de pequenos grupos econômicos, culturais, étnicos, enfim, o que for. Acho que a gente precisa, esse é o desafio,
Eu diria, Fernando Nebuch, que neste momento, 2020, este é o maior desafio da humanidade. Poder construir pontes entre grupos distintos que gostariam de se ver mortos uns aos outros, o que é uma coisa irracional, absurda, temerária ao extremo, uma coisa que a gente viu nos piores capítulos da história da nossa humanidade, e que a gente que estudou um pouquinho de história, nem que seja lá pelo menos no primeiro e segundo grau, ou agora ensino fundamental e médio, ou lá no ginásio científico, que seja, não importa. Um período que estudou, a gente estudou um pouquinho de história do Brasil e da humanidade. E pessoas que tiveram um pouco de conhecimento de história, razoavelmente inteligentes, não podem defender nada diferente disso. Fecha esse parênteses, vamos voltar para isso no segundo bloco. Quanto à CPI da toga, a CPI da toga é um dos elementos que eu acho que tem que acontecer. Acho que existem desmandos, sim, em todos os âmbitos do Poder Judiciário. E, claro, é o órgão que não tem um controle dele. Controle externo do Judiciário é uma coisa que se discute há muitos anos nesse país, não se caminha nada, porque não há interesse discutir. Agora, eu também não vejo no Congresso Nacional, por parte nem do Executivo e nem do Congresso, nenhuma medida concreta e nem o interesse de caminhar com ela por parte dos órgãos de que se mude o nosso STF tal como ele está posto. Acho que temos que repensar a STJ, todas as outras cortes. Vamos lembrar que são diversas cortes nesse país, né? A gente lembra sempre do STJ. Exatamente. Tem o TST, tem o TSE. Tribunal Militar é uma coisa que eu não entendo, honestamente. É resquício da ditadura, resquício daquele período funesto da nossa vida. Pois é, talvez a justiça eleitoral possa ter um apenso, eu não sei. Honestamente, eu não tenho resposta para isso. Não estou, fui estudioso do direito, mas não entendo da pauta em si. Agora, Fernando, a questão da ditadura da toga, eu acho que, em primeiro lugar, na questão do fake news, que é o que o Wilson se refere aí, eu não enxergo o que está posto como uma tentativa de nos limitar a informação. Eu enxergo, sim, a defesa da honra das pessoas. Eu acho que é muito disso que se fala. A fake news elegeu um presidente americano, isso aí é assumido internamente, inclusive, né, pelas pessoas que estavam na alça de ponta do presidente Trump. Ela foi muito importante na eleição do presidente brasileiro, muito importante. Também acho indiscutível isso, mas enfim, posso ouvir opinião em contrário e razoabilidade. Agora, eu vejo como muito determinante a atuação do nosso judiciário equivocada. O STF se equivoca quando ele é quem abre o processo, quem investiga, quem julga e depois executa a sentença. A gente está discutindo agora o juiz de garantias, exatamente para que quem julgue não seja o mesmo que execute a pena, para que haja quase um duplo grau de jurisdição dentro da própria jurisdição, entendeu? Ou pelo menos a possibilidade de uma revisão de pena, que eu particularmente não sou exatamente a favor, mas entendo ele como dessa forma, e a gente está tendo o poder de um homem só, que é o seu Alexandre de Moraes, fazendo tudo isso. Eu acho que esse é o crime do momento, esse é o pecado do momento. Agora, não acredito que haja uma ditadura da toga, não acredito nela. Acho sim que o STF tem feito um papel ativo, ativo não, sempre que intimado a se pronunciar, né? Um papel passivo, mas muito forte, contra algumas ações do presidente Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro está podendo fazer quase tudo que ele quer. Dá para contar nos dedos, assim, 12 a 15 questões que foram realmente barradas pelo judiciário e que eu não sei se não deveriam ser barradas, porque a gente viu parte delas no governo Dilma e as pessoas que hoje condenam aplaudiram naquele momento. Então, não sei se isso não é razoável, realmente. Bom, fecha parênteses. Quero muito ver a possibilidade de a gente reformar a nossa Suprema Corte, sim, mas isso tem que passar por um processo de discussão nacional e, quem sabe, de um plebiscito nacional, onde é claro que o nosso povo não está pronto para debater isso agora, mas que poderá estar, tal como foi lá atrás a questão do armamento, por exemplo. Não sei.
Não sei. Não acredito que os outros dois poderes tenham legitimidade para decidir sozinhos isso também. E muito menos esperar que o STF vá rediscutir essa questão a partir de como está posto. A questão é muito ampla, muito complexa. Quero falar de futebol, quero falar de bandeiras de futebol e as bandeiras do nosso comércio aí, podendo abrir, podendo operar. Na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Estação Hamburgo de volta nessa quarta-feira. Fala, Fernando. Não, eu queria incluir nessa agenda do segundo bloco a Lei Aldir Blanc um pouquinho também. Claro, vamos falar disso também. Ô, Fernando, vou cometer uma inconfidência aqui que nem falei. Não falamos no intervalo, mas não falamos disso. Continuamos falando de STF e os togados lá. Hoje de manhã eu estava conversando com o Guga Lemertz aí. Opa. Ele que me perguntou quando é que podemos começar com suquinho de pneu. Eu disse, olha, adorei a provocação, estou por vocês. Espero que ele agora se entenda contigo, com o Beto Louco. O cara com esse nome vai dar certo num programa divertido e reverente como vocês querem. E com o Tony, esse queridão também, né? Ó, a bola tá picando, tá com vocês, estamos esperando vocês estrearem ontem, tá? Toca a ficha. Ótimo. Fernando, Novo Hamburgo quase atropelou o Grêmio, hein? Grande Novo Hamburgo, torci muito mesmo, viu? Eu, como bom gremista, eu assim, e isso eu preciso confessar, obviamente que eu estava torcendo para o Novo Hamburgo, seja o que Deus quiser, fiquei naquela, né, do meio, mas eu pedi assim, se o Novo Hamburgo tiver que cair, que caia, mas assim, em pé, com muito orgulho mesmo, sabe? Então, torci bastante para o Novo Hamburgo. Se tivesse dado o Novo Hamburgo, estaria torcendo muito mais e muito mais nervoso, porque daí queria que o Novo Hamburgo tirasse o Internacional, obviamente, né? O que já seria mais um feito, né? Mas, aqueles 4-3, eu fiquei feliz da vida, vibrei pelo meu Grêmio, vibrei pelo meu Novo Hamburgo, e hoje à noite, daqui a pouquinho, está iniciando o Grenal, né? Como nós estamos gravando. Já deve estar começando agora, deve estar começando 9h30 da noite. Já deve estar, mas esse Grenal eu acho que vai ser um 0-0, viu? Ou 1-1, vai dar empate e vai para os pênaltis. Ai, Fernando, jogo para cardíaco, então. Deixa o Grêmio fazer um golzinho lá no comecinho do jogo para tranquilizar a nossa vida aí. Apesar que fez 2 contra o Novo Hamburgo e não adiantou, né? Foi né, também. Já o Inter fez 3 a 15 minutos, com 15 minutos, e resolveu a vida, né? Resolveu a parada deles. Eu acho que foi... O Grêmio teve um... Olha, eu tava brincando com meus amigos colorados. O Novo Hamburgo imprimiu dificuldade ao Grêmio que o Inter não conseguiu fazer nos últimos 8 Grenais juntos.
Perfeito, perfeito, é verdade. Nos últimos 8 Grenais, o Novo Hamburgo, o Inter fez um gol, que na verdade foi contra. Quem fez foi o Paulo Miranda, que fez contra. E eu falei que era zero também. E morreu como bom soldado, né? Morreu lutando, né? Morreu em pé. Amém, exatamente. Falei 0-0, porque até onde me consta é 0-0. O outro foi 3-2 para o Inter, né? Em caso de Covid, agora está 0-0, né? Eu acho que ninguém não está jogando por causa do Covid, né? Ah, perfeito. O Grêmio não deve ter Cortez ainda, né? Que está ainda se recuperando do Covid. Já está teoricamente bem, mas já está bem, mas assim como não terá também o Vitor Ferraz, mas acho que não é essa a questão. Me parece que não é a Covid que pegou. Último jogo, provavelmente, né? Como? Terá o Cebolinha no último jogo, né? Pois é, eu ouvi agora de manhã que não jogaria o Cebolinha. Não jogaria o Cebolinha. Já estaria vendido, né? Negociado e iria se preservar. E vamos combinar, né? Vai que numa dessas dá um acidente, alguma coisa. A gente entende que a questão econômica seja muito importante, né? Claro. Cebolinha vai jogar. Ó. Ô, Fernando, eu adorei o meme que botaram o André com o cabelo espetadinho de Cebolinha, assim, dizendo, ó, pode vir buscar o Everton, ele tá pronto para ir. Ai, 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 muito bom. O Wilson, Wilson colorado, hein? não, o Wilson é Coringão. Eu tô tranquilo, tá classificado. Não, eu Ganhou quero do saber quem Mirassol. é que ganha, Coringão ou Parmeira? Aí vai depender de qual é o juiz que vai apitar o jogo. Pronto. Eu só vejo o juiz ajudando o Corinthians, Wilson. Nós temos essa característica, né? Ai, ai, ai. Cada um tem reflexos da sua história. O Corinthians tem reflexos da família Vicente Mateus, né? Vicente, depois a mulher dele, e depois do André, né? O André está fazendo um grande trabalho. Errado, mas está fazendo. O cara que garantiu a Arena Corinthians para você, a Arena Ibiraquera. Só falta pagar. Só falta pagar. O que faz um presidente, né, Wilson? É verdade. Não um presidente de clube, tô falando um presidente de um país, viu? De um país, para você ver, né? E tu não gosta do Lula, né, Wilson? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Eu preferia não ter estádio. Vamos conversar um pouquinho sobre O Wilson estava destacando antes de nós entrar no ar aí, antes de iniciarmos a gravação de hoje. O Wilson estava falando um pouco do programa de ontem. O Fernando Rodenbusch também destacou na live do programa já, né, Fernando? Tu colocou ali que o Tarcísio era um grande apoiador da cultura, né? Pode-se falar muitas coisas dele, não que ele não tenha apoiado a cultura. Eu não sei se tu chegou a assistir as três entrevistas até agora, Wilson. Com o Tarcísio ontem, com o Zuc semana passada e com a Patrícia na outra semana. Eu vi, mas ontem eu acabei não vendo a completa, porque no meio do programa, mais ou menos, chegou visita aqui em casa, então eu tive que parar, né? E não podia, seria descortês com a pessoa. Claro. Eu falava, olha, vamos conversar daqui meia hora. Então, mas eu assisti a primeira parte do programa. O Fernando participou, inclusive, da entrevista com o Zuco, né, Fernando? O Wilson que assistiu a primeira parte, eu não assisti a primeira parte, assisti a segunda. Então, tu me conta a primeira parte, depois eu te conto a segunda. Tá bom. É só voltar no Facebook, no YouTube, tá lá o programa. É verdade. Mas, Fernando, a primeira parte foi quase que exclusivamente falando de Covid e a gente conversou um pouco sobre a interação do internauta, muitas interações ontem. Algumas perguntas que vieram, algumas questões referentes à Lomba Grande também vieram, e a gente ficou bastante ali nos telespectadores, nos internautas, falamos um pouco sobre percepções, muita gente da defesa, brinquei que era a torcida organizada aliás, a militância de maneira geral acompanhou essas três primeiras entrevistas. Né? Tem comparecido, né? Parecido. A turma está levantando a torcida, né? Até é importante, é um aquece para o que vem pela frente, né? Todo mundo buscando aproximar a sua militância, fortalecendo a sua militância para esse período pré-eleitoral, período eleitoral realmente que começa ali daqui a mais 45 dias, mais ou menos, né? O trabalho que a nossa Vale TV está fazendo, né, com esses candidatos, espero que a gente consiga pré-candidatos, né? A gente já
era que a coisa vai esquentar ainda mais, com certeza, mais para frente, mas já estamos com algumas coisas assim bem... são pensamentos, né? Ideias e até projetos do que pode vir pela frente para a cidade de Novo Hamburgo, né? Porque apesar de tudo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa sempre estar olhando para frente, né, Fernando? Enxergando o final deste ano, enxergando o final dessa pandemia, enxergando como serão os próximos 4 anos, que vão determinar muito do futuro da nossa cidade, né? Esse é o nosso desafio. Nós temos que estar sempre olhando para o futuro, né, Rodrigo? Sempre Para para o frente, futuro. né? E é ótimo que a militância de cada pré-candidato que até agora já participou do programa e os que ainda participarão na sequência, que eles se manifestem mesmo, que assumam posições. Isso é muito rico para a democracia. Não importa se eu sou direita, esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo, isso não importa. Importa que eu assuma as minhas ideias, as minhas convicções, lute por elas. Isso é um jogo democrático. Como você estava falando, citando o Ulisses Guimarães lá, o bafo na nuca, o famoso bafo na nuca, nada mais é o direito legítimo e democrático que todo cidadão tem de exercer pressão sobre seus mandantes, sobre seus administradores. É quase um dever, né, Wilson? Não é só um direito, uma é quase um obrigação. dever, né? Eu acredito piamente, Rodrigo, que nós brasileiros, nós ainda não temos plena consciência do que é ser cidadão. Nós não exercemos nossos direitos. A maioria das vezes, você passa por ser um cara chato. Não estou sendo chato. Eu estou exercendo o meu direito de cidadão. Uhum. Espero que um dia a gente chegue lá ainda. Amém, amém. Acho que é um processo longo esse que não tem fim, né? Mas Sim, passa sem pela não dúvida. negação da política, né? Exato. A gente tem uma cultura que vem de casa, assim, de negar a política, né? De dizer, de colocar a política como algo feio, ruim, sujo. Porque sim, tem pessoas que usam ela de uma forma equivocada, provavelmente desde que o mundo seja mundo, né? Já Eu não tivemos pajés mais bem intencionados e outros não tão bem intencionados lá nos primórdios. Eu não lembro agora se foi Platão ou Aristóteles que disse: se você não gosta da política, você vai ser governado por Teu aqueles que castigo, gostam, o teu e eles vão castigo é ser fazer o que bem governado por quem entender que é a tua gosta. vida, né? É. Vão fazer o que bem entender que é a tua vida. Fica esperto. E dentro de casa, né, Wilson, quantos pais e mães não dizem para os seus filhos, não olham no telejornal a notícia ruim do político e digam, esse é sujo, esse é um ladrão, esse não sei o quê. Às vezes, por convicção, porque vê o escândalo, porque vê o julgamento, porque vê as coisas, às vezes por puro despeito, por falta de empatia, enfim, vários são os motivos. Mas independente do que for, a pior coisa que um pai pode fazer para um filho, quando se trata dessa formação cidadã do filho, além de dar o mau exemplo de jogar a coisa pela janela, né, e de fazer as atitudes que são incorretas, é dizer para o filho que a política é uma coisa suja, que é um lugar de gente suja, de gente corrupta, né? Porque deveria ser o lugar onde estão os nossos mais ilustres cidadãos. Não os que têm mais dinheiro, né? Mas aqueles que mais se prepararam para defender seu povo, né? Fala, Fernando, desculpa, tua ligação, tua voz demora a entrar. Exemplos para nós, né? Os políticos deveriam ser exemplos para nós, né? Isso. E acho que existem eles, né, Fernando? Acho que eles estão aí, de alguma forma ou de outra. E a gente, na medida que for conversar sobre isso com as nossas crianças, a gente deveria colocar os que são exemplos, né? Mesmo que amanhã ou depois vão ficar de boca calada, porque os exemplos não foram tão bons assim, mas não importa. A política só vai ser melhor quando as melhores pessoas ocuparem esses espaços. Vamos falar de bandeira. Só um exemplo, quando eu era criança, eu sentava no colo do meu avô e junto com a minha avó escutando o rádio. Não tinha televisão ainda naquela época. Opa, agora eu me dedurei a minha idade aqui. Tinha televisão na época. Mas tinha rádio, já é uma grande coisa, tá tudo certo. Tinha rádio dela, né? E o meu avô, ele era fissurado, ele era assim aquele que seguia Leonel de Moura Brizola. Então ele era brizolista fanático, né? E eu aprendi na minha infância a gostar do Brizola, desse homem, né? Pela liderança dele, pelo jeito que ele falava, enfim, pela empatia que ele tinha, né? Mais tarde, né, quando eu começo a entrar um pouquinho mais nessa história e pensar um pouquinho mais, eu começo a ver
que não era bem assim, né? E tal. Então, começa. Só para dar um exemplo, né? Como é que pode, né? Mas mesmo assim, tem capítulos gloriosos da história do grande Leonel de Moura Brizola, em que pese todas as dualidades que faz parte do ser humano, né? A dualidade, né? O diabinho e o anjinho que habitam dentro do ser humano. Os chineses falam isso sempre, né? Existe um lado bom, um cão bom e um cão ruim dentro da gente. Aí pergunta, tá, mas quem vence essa batalha entre os dois, que ficam todo o tempo os dois brigando, né? Aquele que eu alimentar, né? Aquele que eu deixar morrer de fome, ele vai morrer de fome. Mas algumas pessoas alimentam os dois. Eu só acredito que o Lula tenha também esses dois, né? Os dois lados, né, Wilson? O Lula, 2 cachorros? Eu diria que ali ele tem uma matilha de lobos dentro dele, e nenhum é bom. Ai, ai, ai. Vamos falar de bandeiras? Eu quero só reformular essa. Reformular, não, essa colocação de novo. Acho que em Novo Hamburgo, vamos ficar na nossa região, né? Novo Hamburgo realmente precisava dessa flexibilização e acho que falasse muito bem antes que o governador foi sensível a isso, pelo menos até onde eu estou sabendo, ele não vai entrar com alguma sanção contra a prefeita Fátima, digamos, da região, em relação a essa flexibilização que a cidade de Novo Hamburgo está fazendo, e outras, Dois Irmãos também, Cotim, enfim. Então, há uma sensibilização, uma sensibilidade muito grande por parte de todo mundo, e espero que isso comece a realmente fique, não seja só para o Dia dos Pais, só porque tem o Dia dos Pais, daí abre tudo. Não é essa a proposta do governo do Estado. Depois fecha tudo. Espero que não, né? E que as coisas não... Mas, Fernando... realmente comecem. Nós não somos culpados, eu acho que a população não é culpada, né, de estar usando máscara ou não estar usando máscara, ou coisa. Nós temos que nos precaver, todos, né, de uma certa forma, o cuidado, o distanciamento, álcool gel, máscara, quem precisa, quem quer, e vamos lá, mas essa flexibilização deve existir também. Pois é, eu tendo a discordar de ti nesse sentido. Eu acho que a população, eu acho que a gente pode dividir a responsabilidade da difusão do vírus, aquilo que tu sempre fala, né? A gente é que carrega o vírus, né, Fernando? Que eu acho que o Dr. Raul te legou essa fala e tu te apropriaste muito bem dela. A gente carrega o vírus. Se a gente só vai infectar com o vírus se a gente estiver exposto, né? Claro que uma pessoa dentro de casa pode, de alguma forma, ficar exposta ao vírus, mas aí entra a lei de probabilidades. Em Nova York, as pessoas foram muito contaminadas dentro de casa, mas lá tem muita teleentrega, lá as pessoas vivem muito próximas. Como na praia aqui, que tem vento e pouca gente está contaminada, né, Fernando? Poucas mortes, né, no litoral norte. Nesse aspecto é que eu tenho essa restrição de máscara, por exemplo, em parques, em lugares onde são amplos, muito abertos, e há um distanciamento entre as famílias, há um distanciamento entre as pessoas. Nesses espaços, uma praia, por exemplo, eu acho, não quero ser exagerado, mas usar máscara na beira da praia, onde a 200 metros de distância, 100 metros de distância, 50 metros de distância, tem pessoas, uma família sentada, tomando um banho de sol, e tu precisar usar máscara na beira da praia. É nesses pontos só que eu acho que deve haver assim, um certo bom senso, digamos. E em parques, né? Eu acho que o parque, por exemplo, o Parcão de Novo Hamburgo, eu falei isso para o Udo aquele dia, até o Udo me olhou meio assim, atravessado, né, e tal, mas acho que o Parcão de Novo Hamburgo é um parque que deveria estar aberto, com distanciamento, se quiser colocar fitas no chão, quadradinhos no chão, espaços pré-determinados, mas que as pessoas pudessem estar na rua, né, pegando o seu sol, pegando o seu ar e tal,
para sair dessa nhaca de repente, ficar dentro de casa e daqui a pouco começar a se sentir mal e entrar em depressão em função disso. Nesse sentido que eu vejo o uso da máscara, por exemplo, distanciamento e tal, um pouquinho rigoroso demais. Eu te confesso que eu uso dentro do carro, assim, carro todo fechado, estou de máscara, porque estou me preservando muito e eu acho que isso explica por que os médicos, quando fazem uma cirurgia, usam máscaras, porque o ambiente infectado está ali, está no ar, entendeu? E acho que isso vem há 100 anos salvando vidas. Gente, se a gente olhar um pouquinho para nossa história de novo, né? O que era o começo do século passado, as pessoas morriam, os médicos morriam pela infecção. Não entendiam muito bem o que estava pegando, o que estava existindo. O Brasil foi ter o Ministério da Saúde mais ou menos em 1927, 26, 27, se não me engano. Não, mais ou menos aí. Ou foi com Getúlio já? Porque antes não tinha. A gente viveu ali o período da gripe espanhola sem uma organização decente nesse sentido, né? E não tínhamos os conceitos, não tínhamos penicilina, tinha um monte de coisa, né? Que, claro, a gente foi entendendo como acontecia com a evolução dos microscópios e tal. Então, Fernando, eu acho que E a própria gripe espanhola, ela foi muito ultrapassada naquele momento danoso da história da humanidade por conta do uso de máscaras, né? Uma coisa que secular, que é um aprendizado secular que a gente abriu mão, né? Que os orientais não abrem mão, né? Não conheço o Japão e a Coreia, mas dizem que é muito comum tu ir no metrô e encontrar muita gente usando máscaras, porque eles têm esse conceito do micróbio, né? Assim como deixam o sapato fora de casa, não entra com o sapato que vem da rua para dentro de casa, né? Eles têm muito esse cuidado com a asepsia, né? Que para mim faz todo sentido. Não só porque faz sentido, eu entendo que quimicamente, biologicamente é assim mesmo que funciona, né? Eu acho que o governo erra, Wilson, quando ele restringe para a bandeira vermelha o horário reduzidíssimo de vários hotéis e restaurantes, aliás, vários restaurantes, das 10 às 16 na mesma forma, né? Ou seja, inclusive abrindo para operações de shopping, né? Ele é mais liberal, por um lado, do que a prefeita Fátima, por exemplo, foi, dando oportunidade para lojistas e restaurantes abrirem shoppings. Mas ele fecha, por exemplo, na segunda e na terça e fecha no domingo. E domingo é esse dia tradicional de ir com a família para algum lugar. Evidentemente que não é momento para isto. Ele é mais restritivo em oferecer 30% da ocupação de espaços de restaurante. Então, talvez o que tem que se ter é horários marcados, coisas assim. Mas é uma pena, eu acho uma pena. À noite também, mas sobretudo domingo, eu acho uma pena que os restaurantes não poderão estar abertos, viu? Quem estiver na bandeira vermelha. Falando demais, já vou passar para o Wilson ali também, né, Wilson? Mas eu vejo assim essa questão da bandeira vermelha e da bandeira laranja. Bom, aqui nós estamos em bandeira vermelha, mas ali ao lado nós estamos com a bandeira laranja e com a amarela. Aí nós fazemos uma campanha para as pessoas ficarem em Novo Hamburgo, comprarem em Novo Hamburgo, irem nos restaurantes de Novo Hamburgo, o fast food de Novo Hamburgo e tal. Só que chega no final de semana, as pessoas saem de Novo Hamburgo e vão almoçar ali, em Morro Reuter, Gramado, Canela, Garibaldi, então vão para lá. Então, há um contrassenso nisso. Obviamente que as pessoas... Bom, onde é que está aberto esse final de semana? Está aberto ali do lado, então é para lá que nós vamos. Aí, aglomeração na BR-116 em Dois Irmãos, aglomeração na tenda do Umbu, mas por quê? Porque aqui está fechado e lá nós permitimos que fosse. Mas foi aprovado a obrigação de máscara na BR agora, né? Lá em Dois Irmãos, uma lei municipal, multa de R$1.000 para quem estiver ali em aglomeração sem máscara, por exemplo, né? Acho um absurdo. Pois é. Mas o povo não faz a parte, né? Aquilo que falou antes, acho que o povo fez a parte. Eu divido, acho que a gente não tem que buscar culpados, mas acho que a gente tem que ter consciência do que deve ser feito. Fala, Wilson. Já pegando direto a BR-116, eu acho que deve estar havendo algum engano aí, porque, por exemplo, eu posso estar enganado, a BR-116 é área federal. A prefeitura não tem como dar multa ali.
É a mesma coisa que um guarda civil querer dar multa no aeroporto. O aeroporto é área federal. Quem dá, não é. Um guarda civil não dá multa ali. Então, é coisa a ser questionável. E eu também sou contra a querer dar multa por causa disso. Né? Mas agora, voltando ao início, são coisas, eu diria, no mínimo conflitantes. Porque você vê assim, olha, fique em casa, não saia, vamos se resguardar. Tudo bem. Libera os presos. Mas espera aí, o cara não estava confinado? Né? Teoricamente estava salvo lá dentro, diminuir, né? Vamos diminuir a quantidade, a oferta de ônibus. O que você faz? Porque assim nós temos que controlar que o vírus se espalhe. Ótimo. Então nós tínhamos 10 ônibus, agora nós temos 5. Então, com 10 ônibus, tinham 50 pessoas dentro de cada ônibus. Com 5, nós temos 98 agora, dentro de cada ônibus. Vamos diminuir os horários de atendimento de bancos, de lojas, de restaurantes. Eu vejo isso como conflitante. Né? Ontem o Dejair comentava no Facebook a alegria dele de ter ido no restaurante aqui em Novo Hamburgo, que os caras adotaram só o quê? Bom senso, né? Não tem nem o funcionário servindo. Você chegava, você estava de máscara, te davam luvas, você passava álcool nas mãos, você se serve, senta, come, beleza, morreu o assunto. Porque a impressão que eu tenho é que assim, não, nós temos que controlar tudo, porque todos, absolutamente todos, são malucos, irresponsáveis. Então, se nós liberamos, todo mundo vai sair correndo na rua e já sair abraçando e beijando na boca a primeira pessoa que ele encontrar. Não é assim. As coisas não funcionam. Faria isso. Cuidado. As coisas não funcionam desse jeito, né? E em última análise também, é aquela velha história. Você tem medo, você vai usar máscara, você vai entrar embaixo da cama, faça isso, problema seu. Deixe os outros que querem levar uma vida normal, levar uma vida normal. Nós temos agora, nos 6 primeiros meses, 722 mil empresas fecharam no Brasil. A média anual de empresas que fecham no Brasil são 600 mil por ano. No primeiro semestre, 722 mil. Então, sabe, isso não vai levar a nada, só vai levar à nossa destruição. E quantas pessoas... Tu não estaria disposto a abrir mão da tua convicção e da tua vontade individual de que tudo se abrisse e cumprir um mínimo de protocolo coletivo para que isso se abrisse? Não, mas Rodrigo, quando eu falo que as coisas devem ser abertas, elas devem funcionar, está implícita na minha fala, apesar de eu não externar isso, mas está implícito o uso do bom senso, regras básicas. Perfeito. Usar máscara em público. Não, pessoal, a partir de hoje todo mundo pode ir em restaurantes e olha, é uma mesinha encostada na outra, todo mundo de calção de banho e camisa regata, e falando e cuspindo ao mesmo tempo. Não, claro que não. Vamos usar de bom senso. Aquele negócio, né? Cancha de galinha e bom senso nunca fez mal a ninguém. Tá bem. E é isso. Antes que morra todo o comércio, que morra parte da indústria, milagrosamente, o Brasil está tendo um superávit no primeiro semestre, a Bolsa está acima de 100 mil, a taxa Selic hoje deve baixar mais 0,25%. Não é milagre, né, Wilson? Não. As coisas estão funcionando. Eu digo milagrosamente, porque eu acredito que até poderia estar numa situação muito pior. Mas o comércio está sendo arrebentado. Aí a gente tem que pensar que quem comprou, 70% de tudo isso que foi girado é venda de comida para a China. E para os tigres ali, né? Porque graças a Deus, nós somos o quintal deles, né? Nós somos o quintal deles. Eles não estão comprando nos Estados Unidos. Muita gente deles lá ficou mais em casa, ou seja, consumiu mais. Todo mundo comeu mais nessa pandemia em qualquer lugar do mundo. Poucos são aqueles que se mantiveram esbeltos, como Fernando Hollenbusch, assim. Mas a maioria das pessoas no mundo inteiro comeu mais. Então isso é natural que o nosso Brasil e o nosso agro funcione, a gente sabe disso, né? Mas os gafanhotos estejam atrapalhando a nossa vida aí. Mas, Rodrigo, nosso agronegócio
indiscutivelmente é o melhor do mundo. Uhum. Muitas das pressões que o Brasil sofre são de outros países que nós estamos arrebentando com eles. Porque Quinto país em área territorial do mundo, e de todos esses outros países, nós somos aquele que tem a maior quantidade de solo cultivado, área protegida, a maior quantidade de sol, né? Área protegida, o que mais produz. Eu só espero que daqui a pouco o Bolsonaro, ou quem vier no lugar dele, sei lá o quê, seja... Eu estou falando gente, Rodrigo. Está falando sério. Comungue da minha ideia, porque essa história que eu escuto desde criança, que nós somos o celeiro do mundo, é verdade. Felizmente é verdade. E nós temos que cobrar de acordo com a nossa importância. Nós não podemos ser comprados, nós temos que vender. É diferente ser comprado do que vender. Então, nós temos que dar o preço da comida. Não quer comprar da gente? Ótimo, morre de fome. Porque não tem muitas opções. Nas quantidades que o Brasil pode fornecer de alimentos e qualidade, não tem muita gente, não tem. Wilson Pacheco, chegando ao final desse programa, já estamos ultrapassando em 3 minutos o programa de hoje. Teu ponto final, Wilson. O ponto final é algo que eu queria ter falado no início do programa sobre a última participação. Eu estou fazendo pelo celular, né? Nós fazemos pelo Skype e eu estou utilizando meu celular. E depois, assistindo o programa da semana passada, eu reparei que a minha imagem, em alguns momentos, congelava. Então, eu estava com o som perfeito, mas a imagem congelava. Então, alguém pode ter tido a impressão que, de vez em quando, eu dava uma cochilada, que o assunto não estava interessante. Mas era problema técnico da internet. A minha atenção é sempre 110%. Não muda nunca. Perfeito. Novamente... Desculpa. Fala, Wilson. Não. Só agradecer mais uma vez a minha participação, que eu estou sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos. Teu ponto final e lei Aldir Blanc, Fernando. Minha preocupação muito grande com a lei Aldir Blanc, né? Uma lei que já passou aí pelo Senado, passou pelos deputados, passou pela... O dinheiro já chegou em Novo Hamburgo, né? Ou estaria chegando em Novo Hamburgo. Agora hoje ainda recebi afinal de contas, resumindo, vão acontecer 8 reuniões até o dia 25 para definir muitas das coisas que já foram definidas, e eu estou muito preocupado com isso. Até o dia 25 de agosto, 8 reuniões vão acontecer. Eu não sei o que gostam tanto de reuniões para deliberar essas coisas. São muitos os interesses, né, Fernando? Muitos interesses. Né, do Leonel Brizola lá atrás. Contentar todo mundo não vai ser fácil. Estou bastante preocupado, e agora também de que 60 a 120 dias para receber, começar a distribuição dessa verba. Em 120 dias, já quebramos muitos artistas já morreram de fome, já desistiram de ser artistas, enfim, a nossa cultura não está bem. Muito preocupado com a lei Aldir Blanc, não com a lei Candir, que nem eu falei esses dias. Vale a pena a gente apoiar o secretário Ralph e ver o que a gente pode ajudar para que isso aconteça com a maior agilidade possível. Rapidamente. Perfeito. Pressão nele. É isso aí. Tem uma atividade marcada para essa quinta-feira, às 16 horas, inclusive. Não sei se tu vai estar junto. Eu estarei presente também, digitalmente, claro, exatamente na discussão. Vamos fazer uma primeira rodada para discutir, dentro do processo mais democrático possível, discutir como serão os parâmetros para isso tudo. E a gente vai estar lá junto com vocês. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa dessa quarta-feira, mas, sobretudo, o carinho da sua audiência. Eu vim do futuro para dizer, Fernando Rodenbusch, que já deve estar 1-0 pro Grêmio, tá? Tudo certo aí. Brincadeira. Não sei como tá. Agora vamos lá. Agora tudo é Grenal, aí mesmo que a gente tem dúvidas se futebol acontece ou não acontece. Bom, final do segundo turno do Gauchão tá rolando. Abraço a todos, até amanhã. Amanhã eu e o Martin Beren estaremos entrevistando a prefeita Fátima Daut, nessa mesma sequência de entrevistas dos pré-candidatos a prefeito da nossa cidade de Novo Hamburgo. Até logo.